religião Bahá'í é a mais recente das religiões mundiais. O seu fundador foi Baha'u'lláh, nascido em 1817 e falecido em 1892, um nobre persa que durante 40 anos esteve preso e exilado. Os Bahá'ís acreditam que ele foi o mais recente de uma sequência de mensageiros divinos, da qual fazem parte Abraão, Krishna, Moisés, Buda, Zoroastro, Cristo e Maomé. A religião Bahá'í nasceu na Pérsia, atual Irão, em 1844. Possui os seus próprios livros sagrados, leis, administração, calendário e dias sagrados. Os seus ensinamentos não são derivados de nenhuma outra religião, instituição filosófica ou social, mas foram revelados por Baha'u'lláh. O tema principal da mensagem de Baha'u'lláh é a unidade da humanidade. A Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. São palavras suas. Ainda segundo os seus ensinamentos, existe apenas um único Deus e todas as religiões provêm desse mesmo Deus. As diferenças entre essas religiões devem-se às diferentes necessidades e maturidade dos povos a quem foram reveladas. Os Bahá'ís entendem que a unidade da humanidade é um ideal que só pode ser posto em prática se tivermos presente a diversidade de todos os povos e culturas. Um número cada vez maior de organizações e líderes de pensamento têm levado a cabo uma série de iniciativas em defesa de grupos étnicos marginalizados e desfavorecidos. Neste aspecto, a atenção dada aos índios da Amazônia tem sido uma iniciativa internacional que tem merecido a simpatia e apoio dos mais diversos setores. Washington Araújo, membro da comunidade Bahá'í do Brasil e autor do livro Estamos Desaparecendo da Terra, esteve recentemente em Portugal. As suas ideias sobre a preservação das sociedades indígenas, como uma consequência lógica do conceito de unidade da humanidade, foram apresentadas em várias conferências realizadas no nosso país. O senhor escreveu um livro que aborda basicamente o tema dos povos indígenas das Américas. Eu gostava que nos falasse sobre esta obra. Esse livro é um resgate de povos sofridos e humilhados, de uma população de indígenas estimado na América em 1492 como sendo 90 milhões de indígenas. 500 anos depois, existiam apenas 5 milhões de indígenas. Eu me perguntava o que havia se sucedido com esses povos, o que eles tinham feito de tão ruim que merecesse o seu extermínio. E assim pensava, hoje verdadeiramente precisamos ouvir o outro lado da história, a história que não foi contada. E encontrei civilizações como a Maia, Azteca e Inca, que eles tinham processos civilizatórios muito evoluídos, que conheciam a existência do zero na matemática, que conheciam a ideia da colunata e do meio arco na arquitetura, que tinham conceitos filosóficos e teológicos tão sofisticados como o do conhecimento da árvore da vida, a árvore de Anissá, e estava convencido de que verdadeiramente, por uma falsa superioridade racial, não podíamos ouvir aquelas vozes, aquelas culturas, e a humanidade passou a viver em uma grande solidão de espírito. O meu sentimento ao escrever esse livro, Estamos Desaparecendo da Terra, foi tentar fazer com que as pessoas pudessem ouvir a voz dos humilhados, dos condenados, aqueles a que se foi negada a história. Um dos índios da tribo Bororó, no Brasil, dizia: o nosso sofrimento começou quando o primeiro barco chegou à América. E Esquimizí já havia dito que o homem branco, aquele que se diz civilizado, pisou duro não só na terra, mas também na alma do seu povo. E me pareceu que era muito oportuno que, pelo menos por uma vez, pudéssemos ouvir um trauma que vem se desenrolando em corações, mentes e gerações por um período superior a 5 séculos. E como é que os índios veem a nossa civilização, portanto, a civilização branca? Eu gostava que me fizesse uma referência a partir do seu livro, de como é que os índios veem a civilização dos outros, a dita superior.
Os índios dizem no seu livro das linhagens: então tudo era bom, e então os deuses foram abatidos. Havia neles sabedoria, não havia então pecado, não havia então enfermidade, não havia dor de ossos, não havia febre para eles, não havia varíolas. Retamente ia seu corpo então. Não foi assim que fizeram os estrangeiros quando chegaram aqui. Eles nos ensinaram o medo, vieram fazer as flores murchar, para que sua flor vivesse, danificaram e engoliram nossa flor. Como é que os povos índios costumam encarar a fé Bahá'í? Eles veem que Bahá'u'lláh é como sendo o grande espírito que eles aguardavam. Eles sempre imaginavam que um dia viria alguém que iria lhes inundar de amor e de justiça, e que esse alguém teria como símbolo uma estrela de 9 pontas. E um dos símbolos básicos da fé Bahá'í é que todas as religiões são uma só, adoram ao mesmo Deus. Dessa forma, muitos indígenas encontram na fé Bahá'í o cumprimento de suas próprias escrituras e podem então compreender que existem em todas as raças pessoas boas e pessoas más, mas em verdade cada um também pode entender, através de suas próprias tradições, que vivemos em um mundo que está evoluindo para se transformar em uma grande família chamada humanidade. No Brasil, o que é que a comunidade Bahá'í tem feito a favor dos povos indígenas? Bahá'u'lláh havia dito: vós sois as folhas e os ramos de uma mesma árvore. Vós sois as gotas de um mesmo mar. Vós sois as estrelas de um mesmo céu. Bahá'u'lláh havia dito que os indígenas devem receber uma medida especial de amor e que eles, quando devidamente educados, poderiam ser a causa da iluminação de toda a terra, porque seriam semelhantes às tribos nômades na Península Arábica durante o aparecimento de Maomé, 622 anos depois de Cristo. Bahá'u'lláh também nos ensina que os índios poderiam nos olhar com suspeita devido à nossa hipocrisia moral ou à nossa corrupção social. Os Bahá'ís no Brasil estão trabalhando para que os índios não sejam tratados como objetos ou coisas, mas que sejam tratados como seres humanos, que têm sentimentos, emoções, sonhos e esperanças. E também, Bahá'u'lláh havia nos dito que deveríamos ver em todas as raças as suas crenças, as suas lendas, o seu conhecimento, porque a humanidade se torna mais bela quando conhece o sabor e a beleza da cooperação entre os povos. Hoje, 5 milhões de Bahá'ís em todo o mundo estão trabalhando para que todas as raças, todas as etnias possam encontrar o seu lugar ao sol e possam revelar as suas potencialidades latentes. Quer dizer que, para os Bahá'ís, o futuro dos índios pode vir a ser muito diferente daquele que, em princípio, nós agora esperamos e que é muito triste. Para os Bahá'ís, o futuro dos índios ainda pode vir a ser glorioso. Temos absoluta certeza, porque estamos vivendo em uma época de acelerada transição. Existem 2 processos no mundo, um de desintegração e um de integração. A desintegração são as guerras como em Bósnia e Herzegovina ou o apartheid na África do Sul. A desintegração é a xenofobia na Europa. A desintegração é tudo aquilo que não conduz à unidade entre os povos do mundo. E existe um processo de integração, que é quando as pessoas acreditam que a ordem mundial vigente não mais atende às necessidades de nossos povos e de nossa época, e que é necessário que haja uma mudança de mentalidade e de atitude. E também não compreendermos sempre que o problema será resolvido pelos outros. O problema é resolvido por cada um de nós. Verdadeiramente a maior revolução é a revolução que começa no coração de cada indivíduo, de cada ser humano. Dessa forma nós acreditamos que podemos mudar a história do mundo se mudarmos a nós mesmos. E estamos trabalhando para isso.